Romanos 8, capítulo 8, versículo 5. Vamos a meditar em esse mensagem que o Espírito Santo tem para nós outros el dia de hoje. Romanos capítulo 8, versículo 5. A palavra de Deus diz assim: porque os que vivem conforme a la carne ponem la mente nas coisas de la carne, pero los que vivem conforme al Espírito em las coisas del Espírito. Então, há dois tipos de pessoas no mundo: las que vivem em la carne e las que vivem em Espírito. Ou seja, las que querem fazer a vontade de Deus e las que fazem sua própria vontade. Las que fazem a vontade de Deus são as pessoas que fazem as coisas em Espírito, de acordo com o que agrada ao Espírito Santo. As pessoas que fazem sua vontade são as pessoas que vivem em la carne, sempre pensando nas coisas da carne, em las coisas que podem sacar de la carne. Por exemplo, a pessoa tem um relacionamento equivocado. Por exemplo, a pessoa muitas vezes tem uma amistade que la leva para fiestas e borracheras, ou tem um novio, uma novia, e leva uma vida de pareja, dizendo assim: é que nós estamos hoje no século 21, hoje as coisas são assim. E a pessoa muitas vezes se justifica dizendo assim: todo mundo lo hace, porque todo mundo lo hace, então eu também lo hago, porque isso é o mais comum. Só que nós nunca podemos olvidar que a palavra de Deus disse que o mundo não pertence a Deus. Se não pertence a Deus, está com quem? Então, por aí a pessoa já entende. O mundo que a Bíblia se refere, não está referindo-se a planeta, o sol, a luna, está referindo-se ao mundo, ou seja, as pessoas, a gente. Então, as coisas do mundo são assim, são placenteiras para a carne, mas são daninhas para a vida espiritual da pessoa. E não podemos olvidar que essa carne se vai pudrir e se vai quedar por aí, mas nossa alma, essa sim vai passar toda a eternidade ou no céu ou no inferno. Vai depender de las decisões que hemos tomado aqui na terra, se hemos buscado agradar a Deus ou se hemos buscado agradar a nós mesmos. Então, que é o que impide a pessoa de ser llena do Espírito Santo? A própria vontade da pessoa, porque a pessoa diz: como vou fazer esse ajuno? Porque imagine-se, que loucura, que tonteira, a mim me place isso, me place aquilo. Então a pessoa, ela não vê o que ela vai receber, ela não vê como o Espírito Santo é mais valioso, é muito, infinitamente mais valioso que qualquer outra coisa que o mundo lhe pode oferecer. Mas a pessoa se apega a lo que o mundo lhe oferece. Então a pessoa só passa de vendo o que não é de ver na computadora, haciendo o que não é de fazer. Então a pessoa se llena de la basura do mundo. E nós, pueblo, não somos tachos de basura para llenar-nos de basura, mas nós muitas vezes nos llenamos de la basura do mundo, das coisas do mundo, mas não nos llenamos de las coisas de Deus. E por essa razão, você vê a tantos jovens cristianos débiles espiritualmente, a tantos senhores e senhoras cristianos débiles espiritualmente. Por quê? Porque a pessoa não se llena de las coisas de Deus. E eu sou o resultado do Espírito que mora dentro mío. Se a mim, digamos assim, ha sido dado o Espírito Santo, então porque eu he hecho mi parte, como Davi. A Bíblia diz que Davi
enfrentou o gigante Goliat por a fé sobrenatural que ele tinha, mas porque antes ele já havia recebido o Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de Davi, isso que Davi não aceitasse a ameaça do inimigo. Você vê tantos cristianos conformados com uma vida medíocre, mesquina, miserável, porque dentro de eles falta o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos dá a fé sobrenatural que não deixa a pessoa com fome. A pessoa diz: eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito minha família destruída, eu não aceito meu hogar destruído, porque dentro dele está o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus sente indignação todos os dias. Agora, quando o Espírito de Deus não está dentro da pessoa, a pessoa pensa que é assim mesmo a vida, estou sofrendo porque tenho que sofrer, a situação que estou passando é assim, porque incluso a pessoa chega a pensar que é vontade de Deus, que é o querer de Deus, quando não lo é. E todo o que o mal quer é que você pense que todo o mal que está sucedendo contigo é vontade de Deus, porque assim você não luta contra o mal. Assim você se conforma com isso e vive uma vida resignada a aceitar sua família destruída por os vícios, seu corpo sendo atacado, por enfermidades. Ou seja, você não luta, não usa a fé sobrenatural. Por quê? Porque o Espírito Santo não está dentro suyo. Então é necessário, mais que todo na vida, ter o Espírito Santo. Aí diz assim: porque a mente puesta em la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espírito es vida e paz. Quando minha mente está ocupada só com a coisa dessa vida, é sofrimento. Eu estou pensando só no problema que estou passando, nas coisas que me fazem falta. Mas quando o meu pensamento está na coisa de Deus, eu estou sempre com fé para vencer. Então, se aparece um problema, eu digo a esse problema: tu não me vas a vencer. Aparece uma situação, eu me pongo a orar, eu me pongo a ajudar, eu hago propósitos com Deus, eu hago hasta votos com Deus se necessário, mas eu não deixo a fé a um lado e venço. Diga graças a Deus, porque a mente está nas coisas de quem? De Deus. Já que a mente, diz a Bíblia, puesta na carne, é inimiga de Deus, porque não se sujeta à lei de Deus, pois nem sequer pode hacerlo. Então, quando a pessoa está com a mente na coisa desse mundo, então a pessoa não se submete à coisa de Deus. Então, a mente daquele que tem o Espírito Santo diz: perdona, mas a mente da pessoa que só vive na carne diz: não perdone. A mente diz, a mente daquele que tem o Espírito Santo, echa para adelante, mas a mente de quem não tem o Espírito Santo hace a pessoa pensar: nadie te quer, mira o que já te passou. Então ela queda presa a los fracassos do passado. Ela não consegue avançar porque está presa a los fracassos do passado, e incluso na vida sentimental. Outro dia a companheira, a obreira, estava comentando que em uma outra igreja, incluso allá na catedral, ela atendeu a uma senhora que disse assim: eu me arrependo de não haver escuchado a los hombres de Deus e a la voz de Deus quando os companheiros, os pastores diziam: lucha por tu vida sentimental, lucha por tu vida amorosa. E eu dizia assim: eu não quero mais saber de homem, porque todo homem é igual. Mira como pensa a pessoa quando vive na carne. Ela pensa assim: todo homem é igual. Quando ela disse isso, ela está ponendo os obreiros, os pastores, todos dentro da mesma funda. Porque ela teve um marido mujeriego, ela está pensando assim: então todos os homens são iguais. Não quer dizer que o pastor também é mujeriego, porque o pastor também é homem. Veja como a pessoa não pensa em lo que diz, em lo que habla. Há homens mujeriegos? Mas há muitos homens honrados também. E dentro da igreja mais que nunca, que estão só esperando que uma mulher de Deus les dê uma oportunidade de fazer as coisas bem. Quem compreende o pastor? E mulheres também, Senhor, porque há homens também que são assim. Mulheres também, mulheres de Deus que estão esperando uma oportunidade, que tiveram fracassos no passado. Sim, no passado você fracassou. Aí essa senhora comentou com a companheira e digo assim: é que eu pensava assim,
E Deus me mostrou mi falho, porque houve um momento que eu me enfermei. Houve um momento que eu me enfermei e meus filhos não podiam atender-me. E eu não tinha a nadie que me passasse um vaso de água. Está vendo como é duro não escutar a voz de Deus? E se apresentaram oportunidades e apareceram hasta homens de Deus para ela, mas ela não aceitou. E de pronto esses homens de Deus se casaram com outras. E poderia haver sido a bendição de ela, mas a mente puesta na carne é assim. Hace a pessoa cerrar-se hasta para as coisas que Deus quer fazer na vida dele. Quem compreende, pastor? Então, gente, pensa bem. Amém? Eu quero fazer uma oração. E agora mais que nunca é momento de buscar a Deus. Estamos vivendo dias difíceis. Se não nos apegamos a Deus, a coisa se complica. Póngase de pé, pessoas, por favor.